Vamos ver se agora a gente consegue. O irmão Cris está aqui. Vamos lá. Aceitei o irmão Cris. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Aí deu certo, irmão Cris, deu certo dessa vez. Back to the game. Back to the game. Vamos ver a irmã Edna. Irmã Edna, você conseguiria você me mandar a solicitação, que eu acho que fica melhor do que se eu te mandar, que eu aceito aqui. Ela já está aqui. Legal. Ela não mandou. Eu acho que vou ter que mandar. Eu vou mandar então, irmã Edna, a solicitação. Engraçado, enquanto a gente espera a irmã Edna chegar, pode falar. Uma coisa que é muito interessante ela falar sobre a água. A água é uma tecnologia a qual a gente não entende tanto, né? A água realmente ela é um cristal líquido. Ei, Edna. Voltou. Eu estava aproveitando a sua chegada aqui para. Eu tinha acionado desde o começo. Deu certo. Quer concluir, irmão Cris, o raciocínio? Sim, rapidinho. Eu estava falando, Edna, sobre a água. A água é uma tecnologia tão incrível, a qual a gente desperdiça tanto, porque, na verdade, a água, se a gente for analisar aos olhos espirituais, ela é um cristal líquido e programável, totalmente programável. E 70% do nosso corpo é feito dela e a gente não utiliza muito, né, como a própria irmã Edna falou, a gente não utiliza muito, né, dessa tecnologia, a qual a gente pode programar, a gente pode fluidificar, a gente pode magnetizar, solarizar, enfim, tem várias aplicações. Mas era só isso. Não, e eu achei fantástico você falar, porque ela é um elemento que absorve muito, é como um imã. Então, as mentes que estão ali ao redor, se for uma mente perniciosa, a água absorve completamente. E aí prejudica a alimentação da criança, se for uma pessoa que está fazendo um alimento, prejudica aquele alimento, se for um funcionário, né? Se for uma mãe que está contrariada, enfim, todas as pessoas que manipulam a água, a mente, ela é uma absorção e ela é uma transmissora de energia. Então, essa água ela é muito sensível, né? Existe uma sensibilidade muito grande e é muito importante nós sabermos isso, porque nós vivemos e precisamos dessa água, né? Muito bem explicado aí. Mas vamos lá, né? Para as ondas umbralinas, meu Deus do céu. Vamos lá. Pois é, gente, a maioria das pessoas, como o nosso irmão Cris estava falando, 54%, né, de 100, 54 chegam nas zonas umbralinas. A maioria de nós viemos das zonas umbralinas, já fomos várias vezes, porque nós somos suicidas indiretos. O que é isso, gente? Somos nós que cultivamos justamente o pessimismo, a negatividade, os vícios. O que é um vício? O vício é que você começa um hábito, através de um hábito, você torna-se um vício. Eu tenho o hábito de me alimentar muito, vamos para o alimento. Então, esse alimento, ele vai me prejudicar todo o metabolismo orgânico, mas também vai me prejudicar a parte psíquica. Por quê? Porque a parte psíquica, justamente, entra em sintonia com esse metabolismo orgânico e aí vai tornar-se um vício. E desse vício, o que é que acontece? Gente, nós vamos entrar em sintonia com pensamentos também viciados. Se eu desencarno e continuo com vício no café, por exemplo, eu vou ficar junto de alguém que toma café encarnado para que eu possa receber, aspirar aquela energia para manter o meu vício. Estou dando um exemplo, não tem nada a ver com café, viu, gente? Cada um deve buscar a sensatez, tá certo? Se autoanalisar. O que é que eu posso, o que é que eu estou dependendo? Então, eu procurar me desmaterializar daquela dependência, até mesmo para eu manter um alinhamento, porque eu tenho que ter um alinhamento tanto das minhas forças psíquicas como as minhas forças orgânicas. Então, esse alinhamento, essa sintonia com a divindade, nada mais é do que esse autoequilíbrio de alinhamento daquilo que eu comungo, daquilo que eu converso, daquilo que eu me alimento, daquilo que eu vivencio a cada dia. Então, a cada momento em que eu posso ir fazendo a tomada de consciência daquilo que eu preciso para manter um ponto de equilíbrio, eu vou só ganhar. Ganhar fisicamente, vou desencarnar no tempo previsto, não vou chegar como suicida indireto,
Porque os suicidas indiretos, suicidas inconscientes, é aquele que, quando eu reencarno, como Lísias falou, nós somos justamente uma roupa suja que precisamos vir para o tanque para ser lavado, que é o planeta Terra. E aqui nós esquecemos que temos que lavar a roupa suja porque eu me envolvo com as situações do mundo. E aí, aquelas pessoas que eu me apaixono, eu continuo me apaixonando. Aquelas pessoas que eu tenho uma certa animosidade, eu continuo com essa animosidade, porque eu busco a questão do meu bel prazer. É o egoísmo que impera, o ego, que ele fala mais alto. Então, esse ego, né, que tanto nós falamos, ego, você é muito ego, você é muito ego. É justamente nós nos prestarmos atenção, fazemos uma avaliação daquilo que nós temos muito apego. Uma autocrítica. Eu tenho que manter um certo equilíbrio. Eu não posso comer uma barra de queijo no mesmo dia, de uma vez só. Né? Tem gente que não consegue. Não é isso, gente? Você é uma pessoa exagerada em tudo. Por isso que disciplina, 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 já dizia quem, gente? É mano, né? Pois é, então é isso. Então, o que foi que aconteceu com o nosso querido e amado André Luiz? Ele era uma pessoa que era um pouquinho distante do sentido da religiosidade, da própria sua espiritualização. Ele conhecia só o inferno e o céu porque frequentava as igrejas da vida, como cada um de nós frequentamos as instituições religiosas, e focamos naquilo que alguém diz lá na frente e a gente não analisa, não é isso, gente? A gente precisa analisar, questionar, perguntar, pesquisar. Nós precisamos porque somos seres racionais, nós somos seres pensantes e nós somos responsáveis muito mais do que os seres da criação do reino animal, porque nós temos que estar alinhados. Nós falamos já há pouco tempo sobre a harmonização que nós devemos ter com a divindade, é nossa obrigação. Então, o nosso querido, ele tinha uma dificuldade, por isso, com esse distanciamento, ele buscava todo aquele sucesso que todos nós queremos, né? Galgar aquela pirâmide de alta realização de Abraham Maslow, que é a nossa realização pessoal, profissional, como pessoa. E ele chegou a trabalhar 15 anos, mas ele avaliou que esses 15 anos não era nada diante da experiência que aqueles enfermeiros como Lísias tinha muito mais do que ele. Ele ficou assim super acanhado. E com relação a ele, perguntou, mas eu queria ajudar nesse lugar, né? Eu queria saber como era lá, mas você não veio de lá? Né? O Lísias perguntou, como é que você quer saber? Mas ele queria saber por que aquelas pessoas viviam assim. E aí ele começou a compreender e começou a se sensibilizar com relação àquelas criaturas, porque são muitas exploradoras, uns são explorados, outros são exploradores, uns são os verdugos, outros assim, muito defasados na maldade, né? Naqueles núcleos mais severos das zonas sombrias ali, são pessoas que ali não são nem gradativamente piores na maldade, não vivem extremamente a maldade para ir para as zonas mais inferiores das abissais, mas também não estão preparados para irem para uma colônia onde essas materialidades, esse ciúme, não é? Esse ódio, essa mágoa, ainda perpetua essa questão da carne, como ele era muito ligado à parte da sexualidade, que nós observamos algum processo nessa área, é muito sutil, mas observamos isso, ele falando, né, da sua própria experiência. Então, isso ele era o homem do mundo, normal. E ele pairou ali e ficou apavorado, porque, na realidade, existem várias escalas de pensamento. O que é que faz você estar nas zonas umbralinas? É a sua vibração. Para baixo, negativa, são pessoas pessimistas. Você chega junto de alguém e essa pessoa ela é muito pessimista. Ela só fala negatividade, ela só fala coisa ruim. Por isso que o irmão Lísias falou, olha, não fala coisa ruim, não atrai, não reclama. Porque quando você reclama, você abre uma porta para espíritos ali preencherem, né, o seu vazio interior e fazer um casulo no seu próprio campo mental, na sua casa mental. Então, é preciso que você tenha a vigilância. Por isso que vigiai e orai, João Evangelista. A vigilância é fundamental. Vigiar cada dia, cada momento. O que eu estou fazendo, o que eu devo fazer, para que essas paixões não venham a lhe enveredar e realmente voltarmos às zonas
essas zonas que são esses departamentos que nós precisamos ficar até ser drenado todo um material deteriorado dentro de nós. O que é deteriorado? O sentimento de amor. O que é deteriorado? O sentimento de amor ao próximo, de harmonia com a natureza, com os reinos da natureza, com a própria casa, a sua família. Então, nós ficamos ali até nós limparmos esse corpo causal, como Lísias diz, que é o corpo perispiritual, que o Cris falou também, esclarecendo a cada um de nós. Então, esse corpo causal é ali que fica impregnado, porque ele é matéria também, ele é semimaterial, fica ali introjetado todas as nossas experiências, tendências do passado, experiências positivas e negativas, mas como nós, quando reencarnamos, temos um véu ali do esquecimento, que é muito grande, você vai se envolvendo com as alegrias do mundo e vai esquecendo de que você tem que lavar a sua roupa suja e quando voltar, tem que voltar em Cristo. De uma outra forma, não pode ser da mesma forma, porque senão a coisa não dá, gente. E aí foi quando o próprio André Luiz ele ficou assim impressionado, porque ele realmente tinha errado. Ele fez a tomada de consciência naquele momento que ele tinha errado e que a visão dele era muito micro, não era macro, e que ele tinha que aprender muito, que ele tinha que ajudar muito, e que tinha que realmente se envolver naquela grande organização, porque ele perguntou também se essas esferas negativas, essas zonas umbralinas, elas têm organização. E o Lísias falou que as organizações só existem nas colônias mais evoluídas, que são espíritos que se preocupam com o outro e que se preocupam em ajudar, em cooperar. E lá eles se preocupam só consigo mesmo. Eles são tremendamente revoltados, perturbados. E essa coroa de vida, como ele fala aqui, né, são só para os espíritos que estão buscando a sua própria harmonia e a organização do ambiente que convive. Ele é cooperador, ele está sempre solícito em ajudar, é diferente. Observe o espírito evoluído, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é conciso, ele foca naquilo que quer, né? Ele não se deixa levar por determinadas influências de pessoas que conturbam, e nós devemos prestar atenção. Por isso que o conhecimento, o estudo é fundamental para mergulharmos e não deixarmos levar por interferências de qualquer pessoa que queira invadir a nossa vida. Então, Geraldinho, quando falou, fez a palestra, que eu prestei atenção, né? E ele disse que Chico dizia, você não quer ir para Umbral, não? Ninguém quer ir. E quando é que começa? Começa aqui, gente. É aqui. É nesse ambiente que nós convivemos. E é preciso nós prestarmos atenção para que nós não cultivemos ainda mais esse ambiente, não termos um basta nessa vivência tão mesquinha, tão pessoal, para não chegarmos lá e nos iludirmos com esse processo do suicídio indireto, gente, que é o que mais acontece com cada um de nós, porque nós não temos limites, na maioria das vezes, naquilo que nós queremos, né? O prazer. Aquilo nos dá prazer, então, né? Eu vou à vontade, mergulho de cabeça, porque eu penso que é o último dia da minha vida. Não é assim, né? Nós somos espíritos imortais. Sim. E aí, o capítulo 13, meus queridos, esse é belíssimo. Eu fiquei apaixonada no bom sentido, né? O gabinete do ministro, meus irmãos, é lindo. Gente, tem que reler, gente. Eu já vi, foi um dos primeiros livros que eu li e reli depois, e relendo novamente. Esse capítulo, meus irmãos, ele é lindo porque ele, depois de que escuta o que é realmente a seriedade dessas zonas umbralinas, ele quer trabalhar. Ele quer ser solícito, ele quer ajudar. O que é que eu faço, Lísias? Eu tenho condições, eu quero ajudar, mas você tem condições mesmo? Você acha que está capacitado? Olha, as pessoas lá, os espíritos lá, eles são envolventes, eles são perversos. E aí ele disse, olha, uma pessoa para lhe dar conselho, na realidade, é o irmão Clarencio. Vá lá no ministério, fale com ele, e você vai ter uma resposta maravilhosa para
todos os seus questionamentos e até mesmo para você começar a se doar. Chegando lá, gente, aquela multidão, né? Ele atendendo, e eu achei fantástico, vou fazer isso no atendimento fraterno, não na questão da triagem, mas quando nós formos conversar algo que dá para atender em dupla. Eu achei fantástico, gente, o atendimento em dupla. Primeiro porque ensina um ajudar ao outro, eu achei maravilhoso. O atendimento dele era chamar duas, senta aqui. Aí escuta o que o outro está precisando, né? Falar, ele escuta com maior paciência, maior tranquilidade. E aí o que é que acontece? O outro que está escutando fica ouvindo e fica aprendendo a ajudar, gente, ao próximo, a esquecer até da sua própria necessidade. Quando vê que a necessidade do outro é maior, eu achei muito interessante isso. E outra coisa também, para não perder muito tempo, porque como a demanda, né, é grande, então ele tinha que ir atendendo de 2 em 2. E aí chegou a hora do nosso querido André Luiz. Gente, e aí veio essa senhora. Meu Deus, que pena dessa senhora, como a coitadinha. Ela chegou lá junto com Clarence pedindo para auxiliar os filhos na terra. Ela queria, porque queria auxiliar. Os filhos estavam completamente desequilibrados lá, envolvidos com os infortúnios. E ela queria, mas o que é que você quer? Você não sabe, você conhece a justiça divina? Conheço. Então, se está acontecendo isso, existe a justiça divina. Você não acredita? Acredito, lógico. E aí ele disse, mas o que é? Não, mas eu queria a sua ajuda para fazer com que outros também espíritos possam me auxiliar algum recurso. Mas ele disse, minha irmã, nós só temos ajuda quando nós trabalhamos com humildade. O trabalho e a humildade é fundamental. E pelo que eu sei, você já está um certo tempo aqui. Já faz quantos anos? 6 anos. Quantos bônus horas você tem? Ela disse, bem baixinho. 304, gente, eu fiquei com pena. Meu Deus do céu, 304 só? Ai, muito pouco, minha irmã querida. Você tinha que ter trabalhado mais para você adquirir simpatias, amigos espirituais. Olha, observa, gente, o trabalho com amor, para nós termos ligações fluídicas benéficas. Não só espirituais, mas também de pessoas encarnadas. Tem pessoas que são mal-humoradas, tem pessoas que o pensamento é negativo, que tudo dá para baixo, qualquer coisinha foi o espírito obsessor, porque a obsessão só existe porque você entra nessa frequência. Nós estávamos falando isso antes. Quando eu entro nessa frequência, nessa vibração do pessimismo, da negatividade, da maldade, da desconfiança de que tudo foi fulano que tirou, foi fulano que me enganou, foi fulano que fez uma coisa errada, fulano me traiu. Então, são pessoas que estão abertas a uma frequência de um espírito que também pensa da mesma forma e ali inicia-se uma obsessão. E a obsessão ela só é desfeita, só é eliminada quando ambos conseguem realmente essa conquista espiritualizada. Porque se você auxilia um e um desiste desse processo, o outro ele vai ficar chamando. Ele vai ficar chamando até essa daqui cair novamente, ou outros. E aí a coisa não termina nunca. Então, essa situação que ele estava falando para a senhora era que ela realmente mudasse esse campo mental. Porque ele havia solicitado e ajudado muitas oportunidades ela tinha tido. Primeiro, ela teve oportunidade no próprio Ministério do Auxílio em ajudar os irmãos que chegavam ali enfermos. E ela disse que eram os irmãos que estavam de mau cheiro, né? Que eles estavam completamente ali sem nenhum equilíbrio na linguagem, totalmente desequilibrados. Ela saiu, não gostou, ele arrumou um outro no Ministério da Regeneração. E aí o que aconteceu? Ela também não gostou, porque dizia que eles eram realmente perturbados, espíritos muito com a linguagem negativa, com linguagem de baixo calão, e ela não queria. Depois ele conseguiu um outro ministério, o Ministério da Comunicação, para que ela pudesse também trabalhar nos arquivos, e ela não gostou, porque achava que todos os diretores lá eram chatos, eram perversos, eram fortes,
eram rudes, e ela foi descansar, ela ia descansar nos campos. Ele disse, você ia descansar, minha querida. De tanto eu arrumar, o que era que você queria fazer? Aí ela disse, mas assim, dessa forma, não tem como você conseguir um auxílio, porque somente cooperando, gente, somente no trabalho de amor ao próximo, somente no trabalho de ajuda, de renúncia da sua própria vida, mas em prol daqueles que convivem conosco e até aqueles que nós não conhecemos, principalmente, são os verdadeiros irmãos que batem em nossa porta, a porta mental, não é a porta da casa. Nós temos que sair do nosso habitat, do nosso conforto, para ir de encontro aos infortúnios e sem achar nenhuma falha no sentido de achar o ambiente de mau cheiro, porque aquelas criaturas não tomam banho, não estão com perfume francês, por exemplo, não estão assim com um odor diferenciado, e muitas vezes você não quer. Você manda o seu auxílio alguém entregar. O que faz a diferença é você buscar, olha o que Clarence falou para nós, gente, busca fazer simpatias, amigos, porque não tem dinheiro que pague. Muita paz a vocês. Que Deus abençoe. Cris, tem alguma coisa para falar, meu amor? Nossa, Edna, você falou muita coisa tão importante. São pontos que a gente começou desde o início desse primeiro estudo, né? Que é o ponto mental, o ponto da percepção, do que a gente faz, do controle mental, o quanto ele é importante, né? E é engraçado que já tomamos alguns puxões de uns amigos espirituais justamente nas palavras. As palavras nos trazem presença, a gente tem que estar atento, justamente porque as palavras, a gente coloca energia, nossa energia está sempre conosco, a gente não tira energia para poder falar, a gente está falando e emitindo energia, né? Somos antenas, somos bioosciladores de cristais, então a gente emite energia. Então as palavras são importantes para a gente manter a presença, para a gente começar a ter um entendimento de como funciona a nossa mente. É uma oportunidade de a gente começar a entender essa ferramenta, porque a mente é uma ferramenta a qual a gente experiencia esse mundo e os outros também. Então as palavras são edificantes. Principalmente você falou, Edna, duas palavras muito interessantes. Organização, né, que é o que não tem nas áreas umbralinas, e a organização vem de órgão. E um órgão, se a gente for analisar, né, principalmente um órgão do nosso corpo, ele é feito de várias células unidas. Se não tiver uma união, se não tiver uma frequência ressonante daquilo, né, não funciona, não se cria nada. Então, a união realmente faz a força, e a frequência, né, a ressonância da mesma frequência, você cria algo. E outro ponto, outra palavra interessante, por isso que eu sempre recomendo às pessoas, procure a etimologia da palavra, procure a fonte da palavra, porque é realmente a energia que está contida naquela palavra, é um exercício para a mente mesmo, é um exercício da gente manter a nossa presença, né? E essa palavra justamente foi a que tirou o André daquela situação a qual ele estava lá, que era a oração. A oração, ela vem de oráculo. O oráculo é como você cria um portal, né? Quando você começa a orar, você cria, você abre a sua frequência. Tanto que Lísias fala que ele, justamente quando ele começa a orar, ele muda a vibração mental dele, e aí sim ele consegue enxergar o Clarence que já estava lá na frente dele. Ele abre tanto, ele recebe tanto a visão quanto a ajuda. E orar é simplesmente isso. E a gente pode orar em qualquer lugar, a gente pode criar esse oráculo em qualquer lugar, né? Então, trazer essa ideia... Eu me lembrei agora de Diga. uma coisa. Quando a gente ora, é como se a gente abrisse um canal, né, da glândula pineal, não é isso? É como se houvesse um insight, né, para quando a gente atinge o self, né, quando a gente atinge o eu profundo, e aí você abre, né, como se abrisse para o real, né, para a verdade, e aí entra agora o processo da vigilância, não é isso? Para nós não voltarmos a cair em tentação. Para não voltar, isso é o que Paulo... E aí tem um livre-arbítrio, né? Queria nos ensinar, né, nesse sentido. Então, convido a todos que vai acompanhar, que vai nos acompanhar nesse estudo,
Leem os livros e procurem as energias de cada palavra, porque é isso que o livro quer que a gente faça, isso que o André quis nos passar, o quanto a mente foi favorável nesse processo dele, o quanto ele teve que desenvolver isso. Né? Fica aí uma dica. Então, só algumas coisinhas antes de nós terminarmos. A gente viu a importância do trabalho, né, no nosso processo de regeneração, de criação de novos sentimentos, e é sempre interessante lembrar a famigerada frase de Emmanuel, quando ele nos diz que toda vez, né, que a justiça divina nos procura para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então a gente vê que há sim uma possibilidade de mudar o futuro do resgate desses débitos quando a gente trabalha no amor. E aí, para a gente terminar aqui, a gente precisa ter esperança e lembrar, como nós fizemos ontem na rádio, de uma personagem maravilhosa, né, que a gente pensa bastante, né, do André Luiz saindo do umbral e indo para uma colônia, mas a gente precisa se lembrar sempre do nosso grande exemplo de regeneração, que é a Maria Madalena, que a gente viu que atravessou, né? E de uma pessoa muito materialista, como a gente vê ali. Ela não só é a primeira a ver o Cristo ressurreto, como ela é recebida por Ele no plano espiritual. Então as nossas possibilidades de evolução aqui nessa terra são muito substanciais, reais e grandes. Eu quero, assim, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa a pra gente. esperança, né? E lembrar de que o verdadeiro progresso espiritual é pela sensibilidade, né, psíquica e emocional. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque se a gente não tem, a gente não consegue, gente. Essa sensibilidade psíquica e emocional de você alcançar o que o outro realmente, o estágio do outro, ter uma compreensão com relação a isso. Irmão Cris quer... Nossa, justamente, né? Eu quero entender do que ser entendido, né? Como o Francisco de Assis nos sempre ensinou. É isso, é dando que se recebe, não tem outra. É dando que se recebe. Não tem outra métrica, né? É um atalho tão grande, né, que a gente esquece no nosso dia a dia, né? Mas então a gente tem que praticar. Gente, eu tô assim muito grato, tô encantado com vocês dois, aprendi muito aqui hoje, assim, Eu que aprendi. Foi assim, absolutamente, superou muito as minhas expectativas, queria um estudo dinâmico, vocês foram assim maravilhosos, professores maravilhosos, aprendi muito, tô muito grato aqui. Gil, também a postura dele maravilhosa, os exemplos, tudo que ele pontuou, adorei. Né, que a gente possa realmente continuar. Porque a prática da caridade, ele é um trabalho terapêutico, né? Você começa com as mãos para atingir a alma, atingir o interior. Então, não ficar só com a prática, mas entrar realmente nessa sensibilidade da alma, que aí você vai longe. É verdade. Então, pessoal, nós vamos estar aqui, então, no mês de dezembro, todas as quintas, às 8h45, no horário de Brasília. Provavelmente, em todos os estudos, nós faremos, então, 2 partes, porque a gente acaba, né, precisando de um tempinho a mais para conseguir terminar o raciocínio. A gente precisa quebrar a live para poder salvar ela depois. E eu estou, mais uma vez, aqui agradecendo aos dois. E antes de fechar a live aqui, eu vou orar o Pai Nosso aqui mais uma vez para a gente terminar, tá? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Deus, de todo o mal, e principalmente de cometê-los, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gratidão, pessoal. Obrigado. Vou fechar aqui e salvar. Obrigado a todos que nos receberam. Obrigado, de coração. Obrigada também por tudo. Beijo, bem grande. Beijo. Tchau.